Fala pessoal, tudo bom? Boa noite, que é o Walter da SkyTrader, André SkyTrader, boa noite, tudo bem? beleza? Hoje nós vamos falar sobre a estratégia do robô SkyOne, a estratégia envelope, tá bom? Vou mostrar para vocês como colocar o indicador, como fazer o cálculo do desvio, como colocar a média, como configurar tudo certinho, tá bom? Hoje a gente também vai revisar um pouco do que a gente viu no vídeo anterior, como fazer o login, como é que carrega o robô, como é que faz para abrir o gráfico. A gente vai dar uma revisada aqui para vocês não se perderem, tá bom? Coisa rápida. Qualquer coisa vocês voltem lá, assistem o vídeo todo com calma e tirem suas dúvidas. Tá bom, aqui a gente já está logado, né? A gente já está logado aqui na conta da Clear. Para você carregar o gráfico, né? Você vem aqui, digita o nome do ativo, que no caso o mini índice é o WIN. Você viu no vídeo anterior, estamos no vencimento N do ano 2020. Dá Enter, ele vai vir aqui, você clica com o botão direito, janela do gráfico, ele vai abrir um gráfico feioso. Você vem no robô, clica aqui para dentro, dá o OK, ele vai estar carregado aqui o seu robô. Quando o painelzinho estiver todo carregando e o tempo aqui se mexendo, significa que o robô está funcionando, tá bom? Lembrar que as duas luzes têm que estar verdes. A luz verde do EA significa que o robô está habilitado para Algo Trading, que é aqui, você vem aqui na aba comum, isso aqui vai estar Algo Trading. Se tu clicar aqui em não permitir, ou seja, você vai desmarcar isso aqui, ele vai ficar vermelhinho. Significa que o robô não está funcionando. Se você desmarcar o Algo Trading aqui do MetaTrader, ele vai desmarcar o terminal. Então você tem que marcar aqui o Algo Trading para habilitar o terminal. Tem que vir aqui na aba comum do robô, permitir Algo Trading para habilitar o robô dentro desse ativo, tá bom? Dar seguimento agora, vamos falar sobre estratégia. Outro ponto aqui, ó. Está no H1, você presta atenção. A gente funciona no M1. Caso você queira operar no H1, fica a seu critério, tá bom? Aqui a gente tem o seguinte, quem é assinante do robô, né, lá no grupo, na descrição do grupo de clientes, tem um link para o Google Drive. No Google Drive vai ter esse arquivo. Por enquanto ainda está na versão 1.0, a gente já está atualizando para a versão do robô 6.1, tá bom? Na versão 6.1, a gente tem alguns tipos de envelope. Isso aqui a gente vai falar com mais detalhes no vídeo seguinte, esse aqui, tá bom? No vídeo 3 dessa série. Aqui no tipo da análise, a gente tem 5 opções. Desvio fixo, mais o nosso cálculo Sky. Tem o desvio Sky multiplicador, tem o desvio padrão e desvio individual. Isso aqui a gente vai explicar com calma no outro. Nessa primeira versão aqui do envelope, que a gente vai carregar aqui agora, ele só tem esse desvio aqui em pontos. Temos o desvio automático padrão e o desvio ATR, que a gente utilizava anteriormente, e o desvio individual. Tá bom? A gente sempre vai usar ele em pontos na configuração que a gente está utilizando lá agora. É interessante e é fundamental que você faça os testes, analise qual é a forma que você quer operar, qual tipo de desvio que você quer usar, principalmente os pontos. Faça seus testes e use e fica a seu critério. O que eu utilizo é o desvio fixo em pontos, o que o André também utiliza o desvio fixo em pontos, tá bom? Aqui a gente vai mostrar agora como faz para você configurar e visualizar aquele envelope, aquela banda aqui superior e inferior. Primeiro, no período da média, que a gente utiliza a média 7, exponencial, preço de fechamento. Tá bom? O desvio que a gente utiliza por padrão é 180. Se quiser botar mais ou menos, fica a seu critério. Geralmente, quanto maior o desvio, mais conservador fica a estratégia, ou seja, ele vai entrar menos vezes. Quanto menos o envelope, quanto mais curto esse desvio, o robô vai fazer mais entradas, tá bom? Você tem que analisar como é que vai ser a sua gestão de capital, de risco, como é que vai ser configurado o seu stop loss também, o seu take, tudo isso aí você tem que configurar. A gente vai ver essa configuração no vídeo seguinte, tá bom? Vou botar aqui de 180, desvio fixo, média de 7, exponencial de fechamento. Você dá um OK, o envelope vai ser carregado aqui no seu MetaTrader. Se você quiser aumentar ou diminuir o zoom, você pode utilizar a tecla mais ou menos do seu teclado, ou você pode vir aqui nessas duas setinhas. Vou diminuir o zoom para a gente ficar vendo com mais facilidade, tá bom? Aqui, para facilitar o entendimento, como é que funciona o robô envelope? O robô envelope ele funciona da seguinte maneira. Toda vez que o preço faz um rompimento dessa banda superior e inferior, a gente faz uma entrada contra a tendência em direção à média central. O preço está numa média, existe uma média, o preço está variando em cima dessa média. A gente traça um desvio em pontos para cima e para baixo em relação a essa média. Toda vez que o preço ele rompe essa média muito forte, ele tende a voltar, né? Algumas vezes o ponto fraco dessa estratégia é quando ele faz um movimento de tendência para cima, ele rompe com muita força, vai para cima. Nesse caso a gente utiliza o sistema de preço médio até chegar ao nosso stop lá, você vai definir, tá bom? Se você for analisar,
essa estratégia ela é extremamente assertiva. Ponto fraco é uma tendência muito forte que a gente tem que controlar o risco através do stop, tá bom? Ou se você tiver um capital muito alto disposto a risco, você aumenta o seu stop, usa sem stop, mas aí fica a seu critério. É interessante que você coloque um stop de acordo com o seu perfil de risco e de acordo com o seu manejo de capital também, tá bom? Aqui a gente vai visualizar alguns pontos de entrada da estratégia. Toda vez que o preço rompeu essa linha aqui, que é o desvio inferior, a gente vai fazer um movimento de compra com destino a essa média central. Algumas vezes o preço vai com muita força. A gente, nesse caso aqui, vai ficar negativo na operação, a gente fez uma compra nesse ponto, a gente faz um preço médio ou espera o preço voltar. Geralmente, no momento que ele faz o rompimento, ele tende a voltar com muita força também. Aqui, por exemplo, foi um movimento que ele fez uma venda nesse rompimento, o preço continuou subindo, dependendo do preço médio que você configurou, ele faria mais uma venda aqui em cima, traria o preço médio para o meio, e ele sairia da operação no lucro. Aqui ele não tocou na média, aqui ele não tocou na média, aqui ele fez o rompimento e retornou para a média logo em seguida. A gente teve um lucro aqui nessa operação. Aqui ele não fez nenhuma entrada, aqui quase que ele faria uma entrada, aqui ele fez uma entrada e retornou à média, a gente já sairia da operação, aqui fez mais um rompimento, voltou à média logo em seguida. Então a estratégia é muito simples. A gente vai traçar um desvio para cima, um desvio para baixo, de acordo com essa média em pontos. No momento que houve o rompimento para cima, a gente faz uma venda com destino à média. No momento que ele rompe para baixo, a gente faz uma compra, em direção à média também. Sempre um retorno à média. Essa estratégia é uma estratégia de retorno à média. A estratégia usa o gráfico de 1 minuto justamente porque a gente quer pegar essas falhas no movimento. Existe um canal, o preço vai se movimentar nesse canal, nessa banda. Dentro dessa banda, quanto mais estreita essa banda, mais arriscada a estratégia, porque ele vai ficar entrando mais vezes. Quando mais longo, a gente vai aumentar aqui um pouco, você vai ver que ele vai entrar muito menos. A compensação ele já vai entrar no final do movimento. Tá bom? André, quer complementar alguma coisa enquanto Não, perfeito, perfeito. Só acompanhando. Você podia mostrar pra gente isso aí, acho que você vai fazer agora, né? Diminuir um pouco e depois aumentar, só para o pessoal comparar as duas bandas aí e ver realmente esse risco de entrada, né? Vou botar aqui um desvio de 220, só comparar, e vou botar a linha branca aqui. Ótimo. Vou botar um cinza aqui, para o pessoal ver como é que seriam essas entradas, tá bom? Então aqui a gente agora tem dois desvios, né? Tem o desvio cinza, que é o que a gente estava utilizando, que é o desvio laranja, desculpa, que a gente estava utilizando, que é de 180 pontos, e tem o desvio branco agora, esse cinza, é o desvio novo que a gente colocou de 220 pontos. Se você for analisar, vou aumentar um pouco o zoom aqui para ficar mais fácil da gente ver. Se você for analisar, o desvio 220 ele só entrou nesse ponto aqui, ó, só fez uma venda nesse momento. Nesses outros aqui ele não entrou. Aqui ele fez uma venda, uma compra, ele já estava um pouco mais distante, ou seja, ele já garantiu um pouco mais de pontuação. Nesse caso aqui, que a gente teria feito a entrada aqui com 180 pontos, o de 220 ele não entrou, porque não chegou a romper essa banda, né? Hoje o dia foi bem difícil, hoje foi um dia de muita volatilidade, o mercado estava muito tendencioso para baixo, um volume muito alto. Vamos tentar puxar aqui um dia anterior do dia 10. Vou tentar voltar aqui um pouco mais. Vou pegar aqui o dia 9, por exemplo, que a gente vai ter, o computador dando um travado agora aqui. Vamos lá. Vou pegar do dia 9, que a gente vai ter mais entradas. O mercado estava sem muita volatilidade, né? O volume não estava tão alto, então a gente conseguiu pegar várias entradas legais no dia 9. Tá travando. Pronto. Deixa eu dar um zoom aqui agora. Aqui, ó. No momento de abertura do mercado, né, o gap aqui, a gente geralmente evita trabalhar nesse movimento porque a média vai ser deslocada bastante, o preço geralmente vai estar fora desse desvio. A gente aguarda uns 10, 15 minutos até o preço retornar para a média, se estabilizar, e a gente começa as operações, que nesse caso aqui começou aqui aos 11 minutos. Olha só como funcionou. O preço rompeu aqui para baixo, ele fez uma compra, vendeu logo em cima, saiu da operação. Entradas rápidas, tiro curto, várias vezes durante o dia, chamado scalping. Aqui, mais uma vez, ó, fez um rompimento, fez uma compra em direção ao retorno à média, saiu rapidinho, garantiu dinheiro no bolso. E aqui foi seguindo. Aqui provavelmente já deve ter atingido aqui o sistema de proteção, que a gente vai explicar no vídeo seguinte, né? E saiu da operação garantindo já o lucro no dia.
Se a gente for analisar o restante do dia aqui, ó, você vai ver aqui que nesse movimento, acho que dá para fazer as anotações aqui, né? Isso. Nesse momento aqui, ó, a de 180 teria feito uma entrada, né? E a de 220 só teria feito entrada aqui, ó, no final do movimento. Tá vendo como a de 220 ela é bem mais estável, bem mais segura. Nesse ponto aqui, a de 180 fez uma compra também. Deu certo. A de 220 não entrou. A de 220 entraria apenas nessa daqui, ó. A de 180 entrou nessa e entrou nessa aqui também. Então você tem que fazer essa análise. 220, aumentando o desvio, ele fica um pouco mais conservador, ele entra menos. Compensação facilita, porque tu evita entrar em certas tendências assim, tu diminui um pouco o teu prejuízo, né? Aqui, ó, de 180 fez mais uma venda, nesse caso, né, em direção à média. No lucro, a de 220 não entrou. Nesse caso aqui, ó, a de 180 teria feito uma venda nesse ponto. A de 220 teria feito aqui em cima, cerca de 40, 50 pontos acima, né? Compensação, poderia ter saído da operação já aqui. Nesse caso, esse daqui não teve como, teve que subir, ter feito um preço médio para puxar o preço médio aqui para baixo para poder sair da operação logo em seguida. Beleza? Deu lucro também, mas em compensação ele teve que fazer um preço médio para poder sair. Esse daqui ele já saiu direto. Provavelmente dependendo de como o cara fez. Tá bom? Deixa eu ver aqui se teve mais entradas. Aqui fez mais uma entrada, ó. Rompeu 180, 220 teria entrado aqui atrás. Se você quiser um pouco mais agressivo, a gente pode botar aqui, ó, 160, que é o que o pessoal está utilizando lá, o setup do Mário, ó. Mário é o cliente que a gente tem lá. Olha como tá bem diferente, ele faz bastantes entradas aqui, né, em relação a 220 que eu estou utilizando. Várias dessas entradas dão lucro, o setup é bem assertivo. A parte ruim e o ponto fraco são as tendências. Nesse caso aqui, ele teria feito uma compra logo em seguida, teria saído no lucro. Aqui teria feito uma compra, como o preço continuou descendo, provavelmente ele teve que fazer um preço médio para poder sair no lucro também. Aqui ele fez uma compra, o preço não teve força, continuou descendo, então ele teve que segurar aqui o preço desse ponto até aqui embaixo, provavelmente 640 pontos negativos. Então, se você não tem um manejo de risco, não tem capital suficiente, essa operação arriscada aqui, você tem que dosar até onde você deve ir com o preço médio, né? E o robô é totalmente configurável, você vai fazer isso aí tudo da maneira que você achar melhor, você faz o backtest e vê como é que fica, tá bom? André, fazer alguma anotação para mostrar alguma coisa? Não, perfeito. Eu gostei desse dia aí. Se você puder tirar um pouquinho do zoom, você realmente consegue identificar essa assimetria do mercado, né? O mercado sempre está trabalhando na média ali, é o que a gente busca, e ele está sempre fazendo a distorção. Olha a coisa linda aí, ó. Dia 10 aí, a 1 hora, toda a distorção da nossa média de 7, junto com o envelope Sky aí. Você consegue ver nitidamente essa distorção nos candles, e ele sempre tentando sair, e ele sempre faz o retorno à média. Lógico que às vezes existe alguma notícia, existe alguma notícia, algum fundamentalista, né, que realmente eles fazem essa grande distorção aí absurda. Mas o robô a gente consegue configurar, cada um consegue configurar do jeito que entender, do jeito que achar com sua banca e tudo mais. Tem a nossa aqui, tem a nossos vídeos explicando sobre tudo, e você configura, e aí ele fica, isso aí foi o Fonk falando, né? Foi o Fed, não sei se foi o Fed ou não, foi quanto que deu esse candle aí de distorção aí? Verificar. Da Isso foi uma máxima aqui, ele deu 1.700 pontos. Olha só. Essa puxada aqui foi 1.700 pontos também. 1.710. Às 15 horas foi quando teve aquele anúncio do FONC lá. Foi quando iniciou a volatilidade. Ele saiu aqui, deixa eu dar um zoom aqui para você conseguir ver melhor. O FONC aqui já foi. Como é que eu faço para zerar essa porra? Vamos lá, anotações. Tirar sair ali. Aqui no FONC, cadê? Foi aqui, né? Pronto. Foi. Se você for analisar aqui, dá para ver o pavio. O preço abriu aqui, ele desceu. Eu estava acompanhando na hora, ele desceu. Logo em seguida, ele fez esse movimento de alta completo aqui em cima e depois devolveu tudo e veio para cá. Isso dentro de 1 minuto. Em 1 minuto, ele abriu, veio até aqui embaixo, foi cerca de 230 pontos, 240, subiu cerca de
500 pontos, estava 200 e pouco lá embaixo, mais de 500 pontos, bateu 430, e logo em seguida devolveu tudo, fechou aqui. Fechou negativo. Aí ele abriu aqui embaixo, mesma coisa, ele veio até aqui, e logo em seguida subiu igual um foguete. Aí pegou essa tendência para cima. Né? Pegou a tendência, mas o movimento estava assim, ó, subindo e descendo muito durante esse 1 minuto. Foi uma volatilidade bem alta. Quem estava com o robô configurado aqui com um pouco de capital fez muito dinheiro hoje. A gente pode ver aqui nessa conta, por exemplo, a conta do Alan aqui. Ele pegou esse movimento aqui todo e ele estava no negativo. Ele tinha tomado um stop logo cedo. Ele pegou todo esse movimento aqui e em 6 minutos ele fez quase R$1.000. Configuração bastante agressiva, mas funciona. Aqui está o histórico aqui, para não dizer que é mentira. Vamos abrir aqui um pouco. A partir das 15 horas aqui. 15 horas foi quando iniciou. Ele estava negativo, porque tinha tomado esse primeiro stop. De acordo com a configuração dele, o stop é de 1.500. Tomou esse primeiro stop. Estava recuperando no restante do dia. Quando deu 15 horas, ele fez a primeira operação e foi seguindo. Às 15h06, ele já tinha recuperado todo o prejuízo que tinha, já estava no lucro. Né? Fez mais uma operação, deu lucro. Fez a segunda, que já estava com o sistema de proteção ativado, deu mais um lucro. E a última, que foi a proteção, finalizou com 134 de loss. Ele bateu a meta diária dele de 800. Com o sistema de proteção, terminou com 738,99 de lucro. Sem palavras. Né? E, voltando para a estratégia, você tem que configurar de acordo com como você achar melhor. Quantidade de contratos de entrada, de saída, fazendo break-even, como é que você vai fazer o take, quando é que você vai fazer o stop móvel, que é o trailing que a gente chama. Né? Tudo isso aí você vai configurar. Horário de operação, se você quer estar fora, você pode botar uma pausa, você pode definir o horário de início e de término das operações. Tudo isso é configurável, a gente vai ver isso no próximo vídeo aula. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Isso aqui é a estratégia de envelope, muito simples. Tentei falar de forma mais sucinta. No curso que a gente vai fazer da estratégia do robô, a gente vai falar exatamente como funciona o envelope, o que é uma média, como você configura a média, qual a diferença da média simples para a exponencial, como é que você faz para saber o preço de abertura e de fechamento, todos esses detalhes das operações, price action, suporte, resistências, LTA, LTP, todo esse detalhe da análise técnica, você vai fazer tudo isso lá no nosso curso, tá? Da SkyTrader, falando sobre o robô, o Sky1. Aí aqui a gente vai conseguir absorver muito mais conteúdo, né? E quando você chegar na área aqui do robô, que você for realmente começar a configurar o robô após ter feito o curso, você vai ver que sua mente vai estar muito mais aberta, muito mais ampla, você vai conseguir entender exatamente a estratégia. Talvez caso você não entenda o que é um candle, não entenda o que é um suporte de resistência, você esteja um pouco cru na análise técnica, tem ficado um pouco confuso. Tentei ser um pouco simples, um pouco sucinto, de forma um pouco mais didática, assim, sem falar muito em termo técnico, para que você consiga entender a estratégia. No retorno à média, no momento que o preço se distancia, a gente tenta fazer um movimento de correção para essa média. Basicamente é isso. No curso, você vai ter um módulo só de análise técnica básica. Então, você vai conseguir ver todo esse histórico. Então, como é que funcionam os indicadores, como é que serve, como é que você configura, como é que você monta o seu setup, como é que interfere, como é que você faz a leitura do gráfico, como é que você identifica se é um movimento de alta, se é de baixa, se está no suporte, se está na resistência. Tudo isso aí você vai entender. Durante o curso, quem é assinante vai ter um desconto muito legal. E quem não é assinante ainda, pode entrar em contato com a gente, walter@skytrader.com.br, manda um e-mail para mim, por andré@skytrader.com.br. Você já nos conhece, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, você pode falar lá no grupo, pode nos chamar no privado. Você pode também comentar aqui abaixo se você tem interesse, se você quiser saber um pouco mais, tá? Tem nossas redes sociais, tem o nosso site, skytrader.com.br. E é isso. Vamos encerrar o vídeo de hoje da estratégia. Vamos para a próxima aula falar sobre a configuração do robô. Hoje foi a nossa segunda aula da nossa série que estamos gravando hoje aqui em tempo corrido. E espero que você tenha entendido. André, com a palavra para finalizar esse vídeo aí rapidinho. É isso aí. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, conforme o Walter falou aí, só seguir a gente, mandar mensagem. E vamos esperar agora a série 3 aí para ver a configuração do robô. Bom, abraço pessoal, obrigado. Dê um like. Abraço, gente. Se inscreva no canal. Dá um like aí, ajuda a gente. E pode comentar se você está gostando, se não gostou. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder com o maior carinho. Bom, um grande abraço e até a próxima aula. Abraço.